Olá, estamos iniciando o programa Perguntar Não Ofende, com perguntas que você gostaria de fazer e nunca teve oportunidade. Hoje estamos recebendo ele que é delegado de polícia, vereador por Maceió e presidente da Câmara por 2 vezes. Estamos falando de Kelman Vieira. Presidente, uma satisfação tê-lo aqui com a gente. É um prazer imenso estar aqui com vocês, um programa que está iniciando e tenho toda a certeza que vai ser um sucesso. E a gente precisa de espaços como esse para estar debatendo a política de Maceió. E é um prazer muito grande e uma responsabilidade muito grande saber que eu sou um dos primeiros a estar aqui usando esse espaço democrático para a gente fazer um debate sobre os temas que, porventura, vocês achem necessário. Bem, Kelman, você é um delegado renomado, né? Tem uma carreira brilhante na polícia e agora trilhando também uma carreira brilhante na política. Mas eu quero, na primeira pergunta, saber de você, como delegado, qual político ladrão de Alagoas você gostaria de colocar atrás das grades? Perguntar não ofende. Na verdade, eu sou delegado de polícia há 14 anos, né? E a gente sabe que, como delegado, e de fato atuei em diversos crimes políticos no estado de Alagoas, mas sempre tive a responsabilidade de, no final de um inquérito policial, antes de eu pedir a prisão de quem quer que seja, eu tinha que ter as provas, né, os indícios suficientes, né, da materialidade e da autoria delitiva. E hoje eu estou na condição de político. Eu jamais vou ser irresponsável de, hoje, estando na política, condenar quem quer que seja, sem antes dar o amplo direito de defesa, contraditório e ampla defesa. Então, assim, nós sabemos, sim, que não só Alagoas, mas no país existe uma crise política sem precedentes. Eu sofro isso diariamente. É como você diz, eu vim como um delegado respeitado, hoje estou numa condição de político, onde paira, né, em todos os alagoanos, maceienses, o país como um todo, sempre a questão da dúvida, sempre... Você hoje... é um político respeitado em Alagoas. Mas hoje também há o descrédito generalizado, que quando se olha para um político, já tem um sinônimo de todo político é ladrão. Nós sabemos hoje... Mas muito por culpa dos políticos. Sim, né? Nós sabemos também que muitos políticos hoje, eles sofrem processos, quer seja na esfera estadual ou federal, mas eu sempre tenho dito, eles só chegaram lá porque a população colocou. Então hoje eu, na condição de político, não que eu queira inocentar quem fez o errado, eu não tenho compromisso com o errado, mas é preciso também a gente ver cada caso e o que tem demonstrado contra aquele político. Aquele político que for demonstrado no inquérito policial ou com o Ministério Público e a Justiça disser que ele está condenado, ele tem que ir para a cadeia. Agora, antes disso, é preciso que se dê o direito de ampla defesa do contraditório. O devido processo legal. Devido processo legal, porque eu sempre agi, eu nunca pedi uma prisão, nunca pedi uma prisão temporária ou preventiva, sem antes eu reunir indícios suficientes de autoria. O poeta paraibano Augusto dos Anjos, em um dos poemas mais famosos seus, Versos Íntimos, disse que a mão que afaga é a mesma que apedreja. Esse fragmento do poema é perfeitamente adequado ao mundo político. Pois bem, há alguns dias antes da eleição da mesa diretora da Câmara, você tinha uma situação sob controle. Praticamente uma unanimidade. O que foi que houve, presidente? Porque a sua reeleição foi objeto de uma ação judicial, né, promovida por alguns vereadores. É verdade. A gente, quem vive no mundo político, a gente sabe que a qualquer momento pode se mudar aquela conjuntura. E de fato, eu tinha uma condição que todos, unanimemente, por unanimidade, me aclamavam como presidente da Câmara. Tanto é que a mudança do regimento que se deu lá atrás, não houve nenhum voto contrário. Quando houve uma revisão do regimento interno da Câmara de Vereadores, um dos artigos que os vereadores disseram que tinham a necessidade de mudar era aquele que tivesse a possibilidade de uma reeleição. E isso foi feito, mas quando se aproximou da eleição,
e aí já são bastidores que muitas vezes a população não está ao dia a dia, não entende o porquê da eleição ter ido à justiça, mas surgiu sim um desentendimento de parte do grupo, onde houve um racha e quiseram fazer uma outra chapa. Eu era presidente das duas chapas. Você acha que houve a tentativa de um golpe? Não, eu estava muito tranquilo, porque tanto de um grupo quanto do outro, eles me colocavam na condição de presidente. Mas só que eu não tinha como servir a dois grupos. E teve um momento que eu tive que deixar claro para o grupo que estava se formando com o Davi Davino, uma pessoa que eu me dou muito bem, mas que era o que fazia parte da mesa e que houve um determinado momento que quiseram substituir e ele foi atrás de um grupo. Eu disse ao Davi Davino que eu não tinha condições de representar aquele grupo, até porque o grupo que eu estava desde o começo foi o grupo que sempre me apoiou na casa. Então foi um momento difícil para mim, porque graças a Deus eu faço uma gestão compartilhada com muita transparência, seja questão administrativa ou questão da parte financeira da casa, a gente sempre discute com todos os vereadores, então eu tenho um respeito de todos. Mas chegou um momento que eu tinha que tomar uma decisão. Eu não tinha como chegar e ser candidato de dois grupos. Então eu disse ao vereador Davi que eu não tinha como ser candidato do grupo deles, e o prefeito Rui foi muito decente comigo, porque ele, a todo momento, ele tinha dito que a chapa que ele iria apoiar era a chapa encabeçada pelo meu nome, e no momento decisivo o prefeito Rui teve uma importância fundamental, porque ele garantiu os votos necessários. Então o senhor viu como um processo natural? Sim, é um processo que poderia ter sido evitado, mas chegou um momento em que eu também não poderia tolher o direito do vereador Davi Davino de buscar votos para participar de uma eleição. Então, ele foi buscar os votos, formou uma outra chapa, só que eu não poderia ser presidente da chapa formada por eles, porque o meu grupo político, que me fez presidente por 2 vezes, era o grupo que desde o começo tinha formado uma chapa como presidente. Então tive que dizer ao vereador Davi, a coerência, com o mesmo grupo. Mas aí, graças a Deus, passou esse momento, a gente está tentando realinhar na Câmara, porque passada a eleição, a gente sabe que o mais importante é a gente se debruçar dos projetos importantes para Maceió. Logicamente, com o tempo, isso vai... A gente, também eu não quero aqui ser hipócrita dizer que não se saiu arranhado, ou alguns vereadores ficaram chateados. Ficaram sequelas. Sequelas, mas nada que a gente possa levar para o campo pessoal. Isso vai ser resolvido no campo político, e eu acho que o clima daqui para frente vai ser um clima de total harmonia. Na seara política, presidente, não existe amizade, dizem. Existem interesses, conveniências. O senhor, em 2018, irá exercer o 3º mandato consecutivo à frente do Parlamento Mirim. A que se deve essa força do seu nome na Câmara de Maceió? Na verdade, 2018 eu completo o meu 2º, né? Eu fui presidente em 2015, 2016, 2017, 2018 e agora fui reeleito em 2019, 2020. Exatamente. A gente vê que o mundo político realmente é um mundo onde a gente a todo momento tem que estar mostrando que você quer fazer uma política diferente, assim, um mundo de muita desavença, um mundo de muitas traições. Mas o nosso estilo que eu levei para a Câmara foi um estilo de transparência, um estilo de harmonia, um estilo de discutir com um conjunto e não, depois de ganhar, virar as costas e achar que você é quem faz... As traições são comuns no mundo político? Eu creio que sim. A gente vê muitos fatos políticos que demonstram que há sim traição. Mas eu, graças a Deus, eu posso te dizer com bastante clareza que eu só sou hoje presidente da Câmara porque eu tive um grupo de aliados que sempre foram muito decentes comigo. Há um respeito mútuo e, sobretudo, uma confiança no presidente e eu neles. Pra você ter uma ideia, em momento algum, a gente tinha
algum tipo de receio de perder essa eleição. Porque eu sabia que o grupo que me queria era um grupo que iria comigo até o fim. Então, é um grupo de 12, 13 vereadores que estão comigo, me acham um nome bom para ser reconduzido, e eu tenho uma grande responsabilidade de sempre compartilhar com esse grupo essa confiança. Então, a governabilidade está mantida, né? Sim, na Câmara com certeza. A gente não tem problema nenhum, até porque esses 2 anos, no meu primeiro mandato, foram anos de aprendizado, e hoje eu, mais maduro, conhecendo melhor a casa, a gente administra, essa administração compartilhada, ela facilita muito, porque você não esconde números, você de forma transparente mostra os problemas, tenta construir soluções, sempre de forma compartilhada. Isso fica muito melhor para administrar. Nós temos um quadro, presidente, que é direto da redação, onde colegas jornalistas fazem uma pergunta direta para o entrevistado. Então vamos ver, direto da redação, com o jornalista João Mozinho, da Folha de Alagoas. Kelmo, hoje você é um dos principais nomes do PSDB em Alagoas. Qual a sua preferência numa possível disputa para o Senado entre o prefeito Rui Palmeira e o ex-governador Teotônio Vilela? Olha, fica à vontade, presidente. Olha, todos sabem, não é de hoje, eu entrei para a política pelo PMDB, partido da minha esposa, mas no momento em que o prefeito Rui, ele precisou que eu fosse para o PSDB, pela lealdade que eu tinha a ele, por tudo que ele tinha demonstrado comigo, eu saí do PMDB e fui para o PSDB. O governador Teotônio tem se mostrado um candidato forte, as pesquisas demonstram em todo o estado de Alagoas, ele está, se não em primeiro, sempre primeiro ou segundo nas pesquisas para Senado. O prefeito Rui, ele até, eu acho que de uma forma acertada, ele tem dito que tem que administrar Maceió, não pensar em eleição de 2018, trabalhar, tentar conseguir os empréstimos, porque Maceió está precisando de obras estruturantes, e eu acho que ele tomou essa decisão acertada. Ele não tem entrado nesse jogo, nessa antecipação da eleição do ano que vem, mas sem sombra de dúvidas, hoje eu tenho um alinhamento político bem mais próximo do prefeito Rui de que do ex-governador, mas é uma pessoa em quem a gente tem um respeito muito grande, e ele tem dito aí que está numa condição de pré-candidato a senador, o senador Teotônio Vilela, e acho que por tudo que fez é um nome bom do PSDB, mas a gente tem que esperar 2019, porque 2018, porque de fato a gente... O senhor tem de marchar com o prefeito Rui Palmeira? Sim, sim, sem sombra de dúvidas, a gente vai esperar o momento certo do prefeito Rui para saber se ele vai sair ao Senado ou não. O senhor falou em mudança de partido. Então, aproveitando esse tema, dizem que o senhor saiu do PMDB pelo fato do partido ter escolhido o ex-prefeito Cícero Almeida para ser candidato nas últimas eleições aqui à Prefeitura de Maceió, né, que o seu nome teria sido preterido em relação ao atual deputado federal Cícero Almeida. O senhor tem a dizer isso, presidente? Não, olha, todo o processo foi um processo que quem vive na política sabe qual foi o real motivo que eu tomei a decisão. Eu fui eleito pelo PMDB, logo no primeiro ano a gente foi fazer parte da base de apoio do prefeito Rui Palmeira, e nós construímos uma relação muito próxima, que com o tempo ela se tornou uma relação de confiança. Tanto é que nos primeiros 2 anos eu era primeiro secretário da casa, e nos últimos 2 anos eu fui o candidato a presidente da casa, apoiado pelo prefeito Rui. Então a gente tinha uma relação muito próxima e de confiança, e de lealdade sobretudo. E naquele momento, todas as vezes que me deram a oportunidade para eu discutir a política de 2016, quando se aproximava, eu dizia ao senador Renan Calheiros, uma pessoa que sempre me recebeu de portas abertas, quando ele perguntava o que eu achava da política de 2016, eu dizia que o melhor para Maceió era a união dos dois grupos, porque nós passávamos por um momento muito difícil. Se você se recordar, lá em 2016 a crise econômica era muito grave,
Maceió dependia muito de recursos federais. Eu achava que naquele momento, aquele rompimento entre o governo do estado e o prefeito Rui era prejudicial para a população. Mas e se eu o seu nome fosse o indicado, o senhor teria saído do PMDB? Não. Se o meu nome fosse indicado... Sim, a concorrer à eu não aceitaria. Porque eu não aceitaria porque eu construí a minha vida política com esse meu lado de lealdade e de credibilidade. E eu tinha dito ao prefeito Rui que... Mas o senhor tem aspirações políticas, né? Eu tenho, mas eu sei esperar o meu momento. Mantenha a palavra. Eu sei esperar o meu momento. Naquele momento eu achava que o melhor para Maceió e para os dois grupos era a união. Tanto é que se você se recorda, em alguns jornais eu dei declaração, dizendo que eu torcia pela união. A partir do momento em que se apresentou um candidato e aquilo não era mais possível, eu não tinha como descumprir uma palavra que eu tinha dado ao prefeito Rui, de marchar com ele, e aí tive que ir para o PSDB, mas nada pessoal contra nem o governador Renan, nem o senador Renan Calheiros, muito pelo contrário, são pessoas que eu considero pessoas preparadas, o governador um jovem preparado, assim como o prefeito Rui, o pai, o senador Renan, a gente, algumas semanas atrás, tive a oportunidade de encontrá-lo e tivemos o senhor mantém uma boa relação, uma boa relação, até porque naquele momento eles sabem que eu também tinha que fazer uma escolha que era melhor para mim. Mas está feliz no PSDB? Sim, estou feliz ao lado de uma pessoa que, sobretudo, a gente fez uma relação mais do que política, mas uma relação de amizade e de confiança, que é o prefeito Rui, e sobretudo nessa condição de presidente da Câmara, ao lado dos meus companheiros vereadores que sempre estão me apoiando e, sobretudo, me levando o meu nome como o melhor para administrar aquela casa. Então, estou muito feliz com a minha escolha, mas também consciente de que o processo de 2018, eu acho que não deve ser antecipado. Isso é muito ruim para todos nós. Mas, por falar em PSDB, presidente, o partido tem a intenção de projetar novos nomes, né, para a disputa de 2018. Um dos nomes que é ventilado é o do senhor. O senhor toparia disputar uma vaga para a Casa de Tavares Bastos? Olha, todos sabem que eu sou casado com a ex-deputada, a minha esposa Flávia Cavalcante, foi deputada por 2 vezes. Há uma possibilidade dela ser candidata. Eu não penso numa candidatura no momento, né? Eu estou muito feliz na Câmara, tenho uma responsabilidade de conduzir a casa até 2020. Os meus amigos, alguns deles, vereadores, são candidatos a deputado estadual e federal. O senhor tem compromisso com algum candidato a deputado, presidente? Tenho compromisso de ajudá-los dentro das minhas possibilidades, né? São pessoas que eu fiz uma relação, não só relação política, mas de amizade. Vereador Dudu Ronalça, vereador Sami Malta, doutora Fátima Santiago, são pessoas que a gente está o dia a dia discutindo política, e eu acho que na condição de presidente eu tenho como de alguma forma ajudá-los, e eu vou trabalhar para isso. Então eu acho que o meu momento é mais para frente. Eu quero ajudar os amigos, eu quero ajudar o PSDB, enfim, quero ajudar Maceió e Alagoas dentro das minhas possibilidades, para que a gente possa acabar com esse confronto que muitas das vezes não leva a Alagoas a crescer. E, sobretudo, se antecipa um debate onde o momento é um momento de união. Então, eu prego marchar para frente. Eu prego mais uma vez a união. Agora é momento de união. A gente passa por uma crise que se agrava a cada momento, não só a crise política, como crise econômica. Mas a gente vê que tem setores da política que querem antecipar uma possível candidatura do prefeito Rui, sem antes ele saber se vai sair ou não. A gente vê muitos políticos que dizem que se não tiver uma candidatura de oposição é ruim para eles. Então a gente vê que muitos pensam apenas só nos seus mandatos e esquecem que o que é o melhor para Alagoas e Maceió. Para o Estado. Né? E para o Estado. E eu acho que nesse momento é muito ruim a gente antecipar 2018. Nós temos um quadro, presidente, que é a Voz da Rua, onde a gente traz a pergunta da rua para aqui para os nossos entrevistados. Então, vamos ver essa pergunta. Meu nome é Raudrim de Lima, sou coordenador nacional do movimento Caras Pintadas. Presidente Kelman, o movimento Caras Pintadas
deu entrada no Parlamento Mirim o pedido da criação da CPI do lixo. Como anda o nosso pedido em relação a esse nosso pleito? Pois não, presidente. Na verdade, tramitou lá pela presidência. A gente sabe, pelo regimento, para se abrir uma CEI é preciso ter 7 assinaturas, né? O que o Haldrin, através do movimento, se eu não me engano, Caras Pintadas, ele faz sérias denúncias, né? Eu já despachei o processo. Serão apuradas? Já despachei o processo para a comissão ver o que é que ela pode fazer regimentalmente, mas você pode ter absoluta certeza, Haldrin, que no âmbito da Câmara nada será escondido para debaixo do tapete. A gente caminha para as comissões, se tiver que fazer ofício para o Ministério Público, vai fazer ofício para o Ministério Público. Não há, porque nós temos uma base que é a maioria lá de 17 vereadores, base de sustentação do prefeito Rui, a gente não tem nenhuma... a gente não compactua com qualquer irregularidade que aconteça. E acho até o próprio prefeito Rui já... É isso que a sociedade espera, né? Até o prefeito Rui, ele já deixou claro que quem tiver os seus erros, que paguem por eles. Mas quero dizer ao Haldrin que certamente por esses dias ele vai estar recebendo o ofício da Câmara de Vereadores de Maceió, comunicando a ele quais foram as medidas tomadas, mas sem sombra de dúvidas, tudo que se chegar na Câmara vai ser dado uma destinação, quer seja através dos próprios vereadores, quer seja através do Ministério Público. A gente vai chamar o break, vereador, mas a gente vai deixar uma pergunta no ar para o senhor responder só depois dos nossos comerciais. Qual a sua avaliação sobre essa polarização da política alagoana entre Renan Filho e Rui Palmeira? A gente volta já com o presidente da Câmara, Kelman Vieira. Você já sabe que pode contar com pronto atendimento no Hospital Vida para os casos de emergência. O Hospital Vida dispõe de todos os procedimentos de excelência. O único hospital na Ponta Verde conta com centro cirúrgico, UTI e centro de diagnósticos. Porque quando a vida depende de segundos, o Hospital Vida está pronto para cuidar de você e de quem você ama. Hospital Vida, humano por natureza. Diretor técnico médico Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 1345 Lagoas. Sua vida, sinta essa alegria. Refresco Coringa é bom todos os dias. São 10 sabores pra você escolher. Curtir com a família no esporte ou no lazer. Refresco Coringa, você faz 1 litro usando apenas um sachê. Refresco Coringa, é rico em ferro, vitamina A e C. Refresco Coringa. Estamos de volta com o Perguntar Não Ofende, hoje com o presidente da Câmara, delegado de polícia, Kelman Vieira, e a gente quer saber a sua opinião, presidente. A pergunta que deixamos no ar sobre a polarização da política alagoana entre Renan Filho e Rui Palmeira. O que é que o senhor acha disso? Olha, o nosso governador Renan Filho, um jovem que despontou aí como uma pessoa competente, né? Tem feito um trabalho não só aqui na capital, mas em todo o estado. Aqui mesmo, depois de muito tempo, ele voltou a investir. A gente vê que levou aquelas ações nas grotas, está sendo uma ação muito elogiada por todos. Tem sido sucesso essa ação. Tem sido um sucesso. Há muito tempo o governo do estado virou as costas para Maceió e ele resgatou essa questão que Maceió faz parte de Alagoas. Então, ele tem feito um investimento maciço nas grotas e isso é muito bom. São pessoas que praticamente a ausência do poder público faz com que a violência impere nessas localidades. E o prefeito e o governador Renan Filho tem, com esses investimentos, resgatado a autoestima daquele povo. Então, é um governador, sem sombra de dúvida, que está bem avaliado. Por outro lado, o prefeito Rui é um prefeito que foi reeleito, né? Uma promessa do PSDB, e nada mais natural de que muitos torçam para que haja esse embate
Mas minhas posições, elas são sempre claras nesse sentido. Eu já disse ao prefeito Rui que se ele tomar a decisão, logicamente, ele vai ter meu apoio, mas eu espero que ele termine o mandato dele. Então, na sua opinião, vereador, qual seria o cenário ideal para 2018? Não, eu acho que o cenário ideal seria um cenário de união. Assim como eu preguei lá atrás, eu acho que nesse momento tem que haver união. Não sou daqueles que pregam que se não tiver disputa é ruim, que se tiver candidatura única é ruim. É ruim se for ruim para o povo. Tem muito político torcendo pela disputa para valorizar o passe, né? Sim. Isso é o que mais a gente vê, né? Mais ouve falar, né? Que sem disputa o passe não fica valorizado. Eu já prego uma política de que tem que ser melhor para o povo. Se a união for melhor para o povo, que o prefeito Rui continue o seu mandato e que, se tiver condições de fazer uma aliança com o governador Renan Filho, que faça a aliança. Então, eu não faço essa política mesquinha. Eu faço a política de querer ajudar a Maceió ser uma cidade melhor. Quero que o nosso estado seja um estado melhor. A gente ouve há décadas, passa político, entra político, passa político, e Alagoas sempre nesses índices negativos. Isso é muito ruim para quem está na política como eu, que vim para o mundo político para tentar ajudar de alguma forma a mudar essa realidade. Então, eu faço a política torcendo para o que for melhor para Alagoas. Então, a gente sabe hoje que o prefeito Rui tem um nome muito forte no estado de Alagoas, por tudo que ele fez no primeiro mandato. A gente sabe que a gente vive um momento muito difícil aqui em Maceió. O prefeito está precisando de recursos para investir em obras estruturantes. A gente sabe que cada bairro que a gente passa, a gente vê a necessidade das pessoas, vê que há muito a se fazer. E eu acho que o prefeito tem, até agora, se posicionado bem quanto a isso. Tem que focar a sua administração, tentar fazer o seu mandato até 2020, que foi otorgado pelo povo, para melhorar Maceió e sair desse debate. Esse debate só é bom agora para esses que querem, que tem essa disputa para valorizar seu passe. Não é bom para a população de Alagoas. O senhor não acha que houve talvez um excesso de promessas numa campanha que se acirrou, né, entre dois grupos políticos? Talvez não tenha havido um excesso de promessas e por isso hoje, né, a gente ouve críticas em relação à administração do prefeito Rui Palmeira? Não, olha só, o prefeito Rui está há 6 meses, né? Está há 6 meses do seu segundo mandato. Se ele fez a promessa, a gente tem que trabalhar para cumprir, né? O eleitor já está descrente com seus políticos. Eu acho que não é mais época de estar se prometendo aquilo que não pode cumprir. Porque quando eu falo excesso de promessas, presidente, permita-me, é porque a população espera que o que é prometido seja cumprido, não é? Naturalmente, como o senhor falou, o prefeito ainda tem mais de 3 anos de mandato, né? Mas existem algumas promessas que a gente começa a ver um pouco distante, né? 70 praças com Wi-Fi, né? De frente para a Lagoa. Então a população é natural, né? Como otorgante, né, do poder, que questione, que duvide, né, que algumas promessas possam vir a não serem cumpridas. É por isso que eu defendo e sempre defendi, quer seja na Câmara, já tendo a oportunidade de dizer ao prefeito Rui que a decisão que ele tomar eu vou apoiar, mas que se ele quisesse uma opinião minha, eu acho que a gente tem que trabalhar pensando em 2020, para que ele possa tentar buscar recursos, que a gente sabe também que ninguém aqui vai achar que a Prefeitura de Maceió tem esses recursos para fazer todas essas obras. A gente aprovou na Câmara o ano passado os empréstimos que o prefeito tinha pedido em organismos internacionais e nacionais. Ele está lutando em Brasília para ver se esses recursos chegam, se eles chegam em Maceió, e a gente tem que dar esse apoio na Câmara. O prefeito, ele já deixou claro para mim que o que ele pensa é justamente em trabalhar e certamente para tentar cumprir essas promessas de campanha. Então, se um cenário de 2018 vai ter que sair, vai ter que se afastar em maio, se afastar e deixando todas essas promessas sem ser cumpridas, eu acho que isso é muito ruim. É muito ruim para ele, que é, sem sombra de dúvida, uma das promessas da política, um gestor que, a exemplo do governador Renan Filho, são jovens
que tem essa responsabilidade, um conduzir o estado de Alagoas e o outro conduzir a nossa capital. Então a gente quer o melhor, quer que o governo acerte, quer que o prefeito Rui acerte, porque isso Sem dúvidas. Bom. Isso é bom para Eu quero insistir na origem da pergunta, presidente. Podemos dizer que para o presidente da Câmara de Maceió, o cenário ideal seria a reeleição do governador Renan Filho, a manutenção do prefeito Rui Palmeira na prefeitura, e aí se falar em mudança apenas em 2020? Olha, eu defendo que haja um entendimento entre esses dois jovens, que hoje são, sem sombra de dúvida, são os expoentes da política alagoana. Eu particularmente defendo que o prefeito Rui não saia candidato a governador. E que, se continuar sendo a aprovação do governador como está, que ele possa ser, juntamente com o prefeito Rui, faça aí uma aliança para que ele possa ser reconduzido. Agora, se isso não for possível, você sabe que eu sou do PSDB, eu tenho essa lealdade com o prefeito Rui, o seu Machará do Rui, mas mais uma vez torcendo para que os dois tenham um entendimento, não entendimento para colocar questões pessoais em primeiro lugar, mas pensando no que seja melhor para Alagoas e Maceió. Dentro de um senso coletivo. Dentro de um senso coletivo. Não ir nessa, onde a gente vê, onde a gente chega, que é político torcendo que haja, para que, como você bem falou, para que o passe seja valorizado, senão não vai acontecer da maneira que eles querem. Então isso daí, essa política, eu não entro nesse tipo de política. Vamos ver se a gente vira essa página, né, presidente? A gente tem que virar, porque Alagoas já é visto de forma tão negativa no cenário nacional. Eu acho que esses dois jovens, eles precisam dar exemplo, porque a Alagoas acreditou num diferente, num jovem. Maceió acreditou no jovem, que pensa diferente. Então vamos ver se agora eles entendem que é um momento de união e não de discórdia, porque Maceió e Alagoas precisam sim da união dos dois. Vamos para mais uma pergunta direto da redação, presidente. Agora nós vamos ter a pergunta do jornal A Notícia com o diretor Wellington Senna. Kelman Vieira, recentemente você teve um desagradável episódio político com o vice-prefeito Marcelo Palmeira. O que levou para esse desentendimento? Perguntar não ofende, presidente, e a pergunta vem do semanário A Notícia e o senhor fica à vontade. Nunca tive nada no campo pessoal contra o vice-prefeito Marcelo Palmeira, só que nessa questão de eleição da Câmara, ele tem uma aproximação de um vereador Chico Filho. Lá no primeiro mandato nosso, foi ele que conduziu a eleição da Câmara, e quem se recorda, lá em 2013, o presidente, apoiado por ele, foi o vereador Chico Filho, né? Então, eu acho que isso é natural da política, há uma afinidade política com o grupo do Chico Filho, e no momento em que houve esse rompimento lá na Câmara, ele ficou do lado desse grupo que se formou, né? Naturalmente, talvez até por esse vínculo mais próximo que ele tem com o vereador Chico Filho, mas pessoalmente eu não tenho nada contra. Logicamente a gente é um poder independente, mais harmônico. A partir do momento em que Rui, que há sempre essa discussão, mas como é que vai acontecer se Rui sair, o Marcelo assumir a prefeitura, como vai ser essa interlocução com a Câmara, já que vocês não se dão tão bem. Eu tenho dito sempre que não há nada pessoal entre eu e ele, enquanto houver o respeito mútuo, né, vai ser tratado com todo o respeito, mas lá na Câmara eu sou o presidente, não a maioria que me escolheu, e eu governo para todos os vereadores, tentando fazer uma boa interlocução como há hoje com o Executivo. Eu acho que a página virou, tem que ser virada, né? A gente tem um projeto único, que é trabalhar pelo bem de Maceió, e espero que num cenário Rui ficando ou Rui saindo, que ele tenha esse entendimento de que tem que ter uma boa relação com a Câmara, porque... Está superado então? Afinal de contas, é um episódio superado. Fez uma escolha, infelizmente a escolha que ele fez não saiu vencedora. O nosso grupo político, apoiado pelo prefeito... Mas arranhou, não foi, presidente? Sempre há, numa disputa dessa, sempre há um certo ponto de conflito, mas estremeceu, né? Mas nada que vá atrapalhar no futuro governo dele ou numa provável saída do prefeito Rui,
até porque eu não sou eu acho que uma vez passado esse processo, a gente tem que pensar na frente e pensar Maceió. Eu não guardo rancor, não guardo mágoa, e espero que a Câmara tenha sempre tido essa interlocução e esse respeito por parte do Executivo. Enquanto houver o respeito... Que haja uma sobriedade política, enquanto houver o respeito por parte do Executivo, da nossa autonomia, há muito tempo os vereadores cobravam muito, que faltava uma interlocução melhor. O prefeito Rui fez isso muito bem, chamando os vereadores, dizendo aos vereadores o que ele pode atender, o que não pode. Então eu acho que essa construção que a gente fez, isso não pode retroagir. E esperamos que isso dê continuidade com o Rui ou sem o Rui, mas que eu acho também que o vice-prefeito é uma pessoa preparada para que ele entenda que esse processo ficou para trás e agora é só trabalharmos juntos para o melhor do Maceió. Vamos para a política nacional, presidente. O que o senhor acha do candidato Bolsonaro? Olha, do pré-candidato. Eu acho que ele tem... Possível candidato ele Bolsonaro. tem, muitas vezes, a população, alguns setores entendam que é um candidato irresponsável, mas ele tem aproveitado esse vácuo que hoje surge no país, dessa crise Vem crescendo nas pesquisas, né? Existe uma onda conservadora, na verdade, no mundo, né? Essa e o Brasil crise de credibilidade da classe política, né? Que assola o país todo, a população não vê alternativas e de repente encontra nesse radicalismo, né, uma única alternativa para ver se muda. O senhor apoiaria um candidato como Bolsonaro? Olha, eu precisaria saber de fato o que ele pensa para o país. Eu não acompanho, só vejo vez por outra, algumas entrevistas, né? Mas a gente não pode, de uma forma assodada, né, achar que por algumas opiniões que ele tem, que é o que a sociedade almeja que aconteça. Por exemplo, na violência, eu acho que chega um ponto que todos querem que aconteça o que ele prega. E o outro lado da moeda, o presidente Lula, o que é que o senhor acha? O presidente Lula não foi um presidente que, sem sombra de dúvida, ele teve alguns avanços na parte social do país. Teve recentemente em Alagoas, né, extremamente popular. Teve e está em primeiro, né? Está em primeiro nas pesquisas. Agora, aí leva para o lado. E aí, é corrupto, não é? Vai ser preso, é para ser preso. Isso a justiça tem que dizer se ele é culpado ou inocente. Mas, sem sombra de dúvida, ele é um candidato populista e ele fez avanços sociais, né? E, sem sombra de dúvidas, está aí para você ver o quanto ele tirou da linha de pobreza, né, com seus programas sociais. São duas candidaturas que, a meu ver, vai ter um debate muito intenso no ano que vem, mas a gente espera que diante de tudo isso que passa o país, que a população saiba escolher a pessoa certa. Né? Vereador, antes de encerrar o nosso programa, a gente quer apresentar um quadro para o senhor, que é o de 0 a 10. Nós vamos mostrar uma imagem rapidamente de uma personalidade, de um fato, de um acontecimento, e o senhor atribui uma nota de 0 a 10 e faz um breve comentário. Primeiro, vamos ver. Governador Renan Filho. Olha, dou 8 para o governador. Ele tem sido um governador que tem tentado trabalhar muito, né? Passou, né? Bem na média, né? 8, né? Porque é um jovem que muitos lá atrás não acreditavam, né? Achavam que era despreparado, assim como eu sofri quando eu entrei na política. Me diziam, falavam apenas que eu era o esposo da deputada Flávia, o genro de Cícero Cavalcante, como se eu não tivesse me preparado para entrar na política. E certamente o governador Renan Filho deve ter sofrido no começo dessa trajetória como governador, porque o pai, muitas vezes, senador da República com mais experiência, achavam que o governador poderia estar aí de qualquer forma sendo conduzido pelo que pensava o senador. E quem conhece o governador vê que não, que hoje ele tem suas ideias, suas convicções, é uma pessoa preparada, mas sem sombra de dúvida nós também não estamos naquele nível de que está tudo bem, tudo resolvido. Por isso que eu acho que não. A média... Vamos ver mais um nome. Prefeito Rui Palmeira. Prefeito, dou também a mesma nota. Uma nota 8. É um prefeito que, sem sombra de dúvida, nos últimos 2 anos... Presidente, eu confesso que eu achei que o senhor daria 10 ao prefeito Rui Palmeira. Não, porque 10 seria aquele... Seria o perfeito, né? O perfeito. Posso até ter dado 9,
para não Aumentou ficar, um pouquinho, aumentei um ponto. Mas o prefeito... Agora aí talvez o governador Renan Filho vai ficar chateado, né? O senhor... Mas o prefeito, quer dizer, eu estaria aqui sendo demagogo, né? E eu não faço, não ajo com demagogia nem com hipocrisia. A gente sabe que Maceió precisa sim, tem muitas coisas para serem realizadas, muitas obras estruturantes em diversos bairros de Maceió. E a gente sabe da dificuldade que ele passa. No primeiro mandato, nos últimos 2 anos, ele realizou muitas coisas, agora sofre um pouco com essa crise econômica, tem sido contestado em alguns setores, mas a gente sabe que é um bom gestor, tem bons propósitos, é uma pessoa preparada, assim como é o governador. Por isso que eu dou uma nota, para não ficar igual, dou uma nota 9 e o governador dá uma nota 8. E sobre esse fato, qual é a nota que o senhor dá? Pardais eletrônicos. Olha, eu particularmente, eu tenho um pensamento de que se eu fosse o prefeito, eu não instalaria. Tive a oportunidade... Então o senhor é contrário aos pardais eletrônicos? Sim, tive já a oportunidade de dizer isso ao prefeito. O prefeito me alegou, e que de fato eu tenho que reconhecer, que isso só penaliza quem infringe a lei. Inclusive, presidente, parece até que os pardais estão dando cria, né? Porque a cada dia surge um novo pardal, né? É verdade. O que há nesse momento, por parte da prefeitura, é o entendimento de que isso faz com que haja uma educação maior no trânsito. Tanto é que os números estão apontando que há uma diminuição dos acidentes por causa da instalação desses pardais. Agora, um ponto nós temos que ser claro. Só é multado quem infringir a velocidade naquele momento. Mas, presidente, permita-me, sem dúvida alguma, um dos pontos da instalação dos pardais também é a questão financeira. Na descida da Avenida Rotary, nós temos ali uma lombada que, segundo consta, há muitos anos não tinha acidente. Ou seja, a lombada era eficaz, né, no objetivo de diminuir o número de acidentes, né, no objetivo preventivo, a lombada já se mostrava eficaz. E, no entanto, se tirou a lombada para colocar um pardal. Então, há essa crítica, né? É preciso acompanhar. Nós temos os órgãos de fiscalização e controle, a Câmara é um dos órgãos de fiscalização e controle da Prefeitura, para a gente saber que, com essas multas, onde vai ser investido esse dinheiro. O Ministério Público também, certamente, tem que fiscalizar. Logicamente, eu acho até que esse exemplo que você deu foi amplamente divulgado em redes sociais. Eu, particularmente, se eu fosse o gestor, eu não aplicaria essa medida, mas o prefeito Rui entende que hoje, diante de tantos problemas que passa a Prefeitura de Maceió, é importante também que haja esse investimento desse dinheiro na mobilidade urbana, né, de Maceió, porque será investido para melhorar o trânsito, melhorar a mobilidade. A gente espera, logicamente, essa grande quantidade de multas que está sendo aí dito, realmente é uma medida antipopular, mas o prefeito Rui... Pardal com 60, com 50, com 40, a gente não sabe bem, né, qual realmente é a velocidade, tem que estar toda hora olhando para a placa. Eu sei que tem uma finalidade sim, social, né, os pardais, mas em casos como esse, onde nós já tínhamos um mecanismo, né, que funcionava bem, eu sinceramente, presidente, não consigo entender por que mudar para um pardal. Há sim essa crítica na gestão e eu acho que o prefeito Rui, com essa medida, ele tem sofrido muito essa crítica. A gente espera que, se foi uma tomada de decisão da gestão dele, que pelo menos o dinheiro dessa multa ela seja revertido para melhorar a nossa mobilidade. Vereador, quero aqui agradecer a sua presença, renovar o convite para que outras vezes possa vir aqui, né, no Perguntar Não Ofende, dizer que foi muito bom para a gente ter essa conversa. Acho que para a sociedade também foi muito bom, porque eu acho que o homem público, né, ele tem que ser franco, ele tem que prestar, não é, contas para a sociedade. E eu quero que o senhor faça, de forma breve, suas considerações finais e, mais uma vez, reitero aqui os agradecimentos. Eu queria agradecer a você pelo convite e desejar boa sorte. Sem sombra de dúvidas, esse espaço que vocês criaram aqui é um espaço muito importante para nós que vivemos na política. Eu acho que quem quer fazer o bem, quem tem bons propósitos, tem que estar sim prestando conta, dialogando com a sociedade, e espaços como esse é o momento certo para que a gente possa estar aqui, que o povo
possa realmente saber quem é essa pessoa que está na política, o que ele pensa, enfim. Eu desejo boa sorte a todos vocês e dizer que a Câmara de Vereadores está sempre portas abertas, não só para vocês, como para a sociedade maceoense, e com fé em Deus, desejar a todos que esse ano seja um ano melhor para todos nós e com muita saúde. Obrigado, presidente. Muito obrigado pela audiência. A gente se encontra no próximo programa. Perguntar não ofende.